Quem está na batalha dos concursos sabe, cada ponto conta, e muito. E redação oficial é daquelas matérias, sabe, cheia de detalhes, que no fim podem ser a diferença para sua aprovação. Então, nessa nossa análise, a gente vai direto ao que interessa, focando no que as bancas realmente cobram, tudo com base no Manual de Redação da Presidência da República. Bora começar a desvendar isso? Certo. Olha só o nosso caminho. A gente começa pela base, os fundamentos. Depois, mergulha nos atributos essenciais, desmonta o famoso padrão ofício, tanto na estrutura quanto na formatação, e fecha com aquele resumo matador, só com o filé para a prova. Bem direto, né? Vamos lá. Então, começando pelo começo, fundamentos da redação oficial. E o subtítulo aqui já diz tudo, a base constitucional. Pois é, as regras não surgiram do nada, elas têm um porquê que vem lá de cima, da nossa lei maior. Mas afinal, o que é a redação oficial? Pensa assim, é a voz do Estado. É o jeito que o governo tem para se comunicar, seja com a gente, com uma empresa ou dentro da própria máquina pública. E o objetivo é sempre ser claro e objetivo, sem rodeios. E agora, chegamos ao ponto-chave. Por que tanta regra, tanto detalhe? A resposta está aqui, no famoso artigo 37 da Constituição. O legal de ver isso é entender a origem de tudo. Impessoalidade, publicidade, eficiência, não são só palavras bonitas, não. Elas são a base, o porquê de cada regra de formatação, de cada pronome de tratamento. A lição de ouro para a prova é: quem entende essa conexão, entende a lógica da banca na hora de fazer a questão. Fica mais fácil de prever e acertar. Seguindo em frente, vamos ver como esses princípios se transformam em prática. Agora, os atributos essenciais. Gosto de pensar que é o DNA da escrita oficial. O manual apresenta essa lista aqui com 7 características que todo texto oficial tem que ter. É tipo um checklist, sabe? Clareza, objetividade, concisão, impessoalidade. As bancas de concurso simplesmente adoram criar questões para ver se o candidato sabe diferenciar cada um desses atributos. E aqui tem uma pegadinha clássica de prova: clareza e precisão. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Clareza é ser fácil de entender de primeira. Já a precisão é não dar margem para outra interpretação. É ser impossível de entender errado. Como diz o manual, clareza é a imediata compreensão. Precisão é evitar a ambiguidade. É sutil, mas essa diferença pode valer uma questão. Olha, de todos esses atributos, se tiver que focar em um, que seja este, a impessoalidade. Lembra que ele vem direto da Constituição? Então, a ideia aqui é que quem escreve não é a pessoa, é o cargo. A comunicação é sempre em nome do serviço público, pensando no interesse de todo mundo. É por isso que não tem espaço para "eu acho que" ou para emoção no texto oficial. Ok, a gente já viu a teoria, agora vamos para o que interessa na prática. Seção 3, a estrutura do padrão ofício. Vamos desmontar, peça por peça, o documento que é a grande estrela dos concursos. E já começamos com uma pergunta que já derrubou muito candidato desatento por aí. Qual é, afinal, a diferença entre aviso, ofício e memorando? E a resposta é: nenhuma. Isso mesmo, pode acreditar. Acabou aquela confusão. Essa é talvez a atualização mais importante do manual. Antigamente tinha diferença, um era para dentro, outro para fora. Esquece isso. Agora é tudo uma coisa só, padrão ofício. Se a prova perguntar a diferença, a resposta é que ela não existe mais. Essa informação é para anotar e não esquecer jamais. E aqui a gente tem o raio-x completo de um ofício padrão. A estrutura é sempre essa. Começa com o brasão da República, aí vem o cabeçalho, a identificação do documento, para quem ele vai e o assunto. Conhecer essa ordem e o que vai em cada parte é fundamental. As bancas adoram perguntar sobre o posicionamento correto de cada elemento desses. E olha que beleza essa simplificação. O manual antigo tinha uns 15 fechos diferentes. 15! Era uma loucura. Agora, a nova versão facilitou a nossa vida. Como a tabela mostra, são só 2. Para uma autoridade superior à sua, respeitosamente. Para todo o resto, mesma hierarquia ou inferior, atenciosamente. Simples assim. É o tipo de coisa que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Beleza, vamos em frente. Agora a gente vai para a parte 4, a formatação do padrão ofício. Porque não basta saber o que escrever, tem que saber como apresentar. A aparência do documento também segue regras bem rígidas. Esses aqui são os números que as bancas amam cobrar, então anota aí. A fonte a calibre ou Carlito, sempre no tamanho 12, a margem da esquerda tem 3 centímetros, que é para facilitar na hora de arquivar,
A da direita tem metade, 1,5 cm, e o recuo do parágrafo tem 2,5 centímetros. 100 são detalhes bem técnicos, mas são esses detalhes que separam quem está realmente preparado. E na hora de destacar alguma informação no texto, como é que faz? A regra é ser discreto. O manual é bem claro. Use o negrito, mas com moderação, sem exagerar. E nada de itálico, sublinhado, sombra, tudo isso deve ser evitado. A única exceção para o itálico é para palavras estrangeiras, ok? O foco é sempre na clareza e na padronização, não em deixar o texto bonitinho. Chegamos na reta final, seção 5, pontos-chave para a prova. Pensa nisso aqui como seu checklist final, só com creme de la creme do que você precisa saber. Vamos lá, recapitulando os 4 pontos que mais despencam em prova. Primeiro, a unificação. Lembra? Aviso, ofício, memorando viraram uma coisa só, o padrão ofício. Segundo, os fechos. Só existem 2, respeitosamente e atenciosamente. Terceiro, e isso é muito importante, os vocativos digníssimo e ilustríssimo foram abolidos, caíram em desuso. O padrão agora é senhor ou senhora. E por último, nunca se esqueça do fundamento. Tudo isso vem lá dos princípios do artigo 37. Esse aqui é o verdadeiro mapa da mina. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu que redação oficial é muito mais que um monte de regra, né? Ela reflete os princípios que guiam a administração pública. Desses princípios todos que a gente viu, impessoalidade, eficiência, publicidade, qual deles parece ser o mais essencial para o serviço público hoje em dia? Pensar nisso ajuda a fixar o porquê de cada regra e pode ser um belo diferencial na sua preparação. Bons estudos e até a próxima!